como posso dizer, foi uma tragédia, né, gente? Uma tragédia aí que aconteceu, que deixou Sim, algumas sim. famílias aí, um grande número de mortos, né? Um grande número de pessoas, como posso dizer, desabrigadas, né? E vamos falar aqui dessa notícia, dessa que aqui, né? E comparar também como foi a ação desse governo, né, desse novo governo, com as catástrofes que aconteceram antes. Vamos começar com ela, ó, visita de Lula, né? A, a tragédia em São Paulo contrasta com Bolsonaro em jet ski em Santa Catarina. Não sei se vocês se lembram, né? Mas em 2021 aconteceu uma tragédia na Bahia, né, em Minas Gerais, e o nosso presidente na época, né, o Jair Bolsonaro, não foi aí da prestígio, né, uma ajuda, né, foram lá mostrar um pouco de empatia, né, com as vítimas e tudo mais. E ele ficou lá andando de jet ski. Enquanto isso, o nosso presidente hoje atual, ele já interrompeu a sua folga aí de carnaval e foi se reunir aí, foi até São Paulo, tal, se reunir com as autoridades para ver o que poderia ser feito. E aí, gente, o que vocês viram disso aí, dessa atitude? Deixar muito claro a diferença de um para o outro, assim. E nem precisa, acho que pensar muito. É muito claro, né, a diferença entre os dois, assim. Independente de quem se votou ou não. A questão é que, tipo, digamos que o Bolsonaro sempre teve uma preocupação muito grande, acho, em governar para quem ele acha que votou nele, né? Então, como foi na Bahia, e a Bahia era um polo mais petista e junto com o Nordeste, ele deixou de ir, politicamente falando, e um porque, e outro caso é do outro lado também, porque, tipo, eu não sei se ele. Sinceramente, né? Eu não sei se ele sabia que ele era um presidente. Às vezes eu tenho minhas dúvidas nisso, assim. Eu acho que ele. Não sei, ele achou que era um deputado ainda do Baixo Clero. Mas eu fico feliz que pelo menos. Por mais que eu vi muitas pessoas falando, pô, mas o Lula ter ido, isso aí é o populismo, né? As pessoas voltam sempre falando do populismo, né? Pô, gente, então se isso aí é populismo, beleza, então que tenha mais populismo, tá ligado? Se faz o cara ir lá e prestar, tipo, ver a situação e conversou, porque ele já se reuniu, vai se reunir com o Tarcísio, com o prefeito de São Paulo. E ainda também isso deixa claro um outro ponto, que é por mais que seja por, é, por polos diferentes na política, né? Tem uma certa junção ali de tentar resolver um problema, né? Que acho que vai além de ajudar as pessoas, é muito maior do que se o cara é de direita ou de esquerda ali, nesse caso. Então, nesse caso assim, né? Nesse caso, nos primeiros socorros ali, nos primeiros momentos, né? Porque pensar Sim. na questão do desabamento também é uma questão política, de como, por que essas pessoas ainda moram assim, por que ainda não tem políticas públicas de moradia popular para colocar essas pessoas em lugares, sei lá, em casas melhores, com saneamento, que não corram risco de morte a cada chuva, né? Enfim, mas aí esse já é outro assunto. Mas acho que no primeiro momento, assim, eu acho que beleza, acho que eu gostei. Agora vamos ver depois, né? Porque é isso também. Tem que tomar medidas a longo prazo para resolver isso, sim. As pessoas não podem morar ali. E a gente sabe porque elas estão lá, né? Enfim, é um problema do Brasil já há muito tempo. E não, isso vai até além do Lula e o Bolsonaro, no caso, né? Já é uma coisa mais antiga, assim. Mas fica muito claro como cada um trata com esse assunto, né? Tem a questão dos cortes, né? Que a gente vai falar daqui a pouco também. Então, vou deixar para daqui a pouco. Então, eu acho essa característica, né? Não, essa característica não, mas eu acho que toda autoridade que tem um mínimo aí Sim, de empatia, né, e com sua população e tudo mais, acho que sim, que ela tem que chegar lá né, e estar onde tem um problema, né, mostrar que tem, pelo menos transparecer um pouco, né, tentar mostrar um pouco que está fazendo algo, né,
tá mostrando um pouco de empatia ali com o seu povo, né? Um pouco até carinho, né? Vamos dizer, né? Que a galera se sente acolhida, né? Quando vê uma maior autoridade do país ali, indo ali, vendo a situação, né? É diferente. E continuando assim no seu raciocínio, eu concordo com você, porque infelizmente todo verão, né? Toda época de chuva a gente acaba vendo tragédias dessa forma. Muda o CEP, né, das tragédias, mas são sempre semelhantes, né? Deslizamentos de terra, enchentes, todas catástrofes aí, né? Uma por conta do clima, né? Da chuva, que vem, que no verão é isso. Verão é muita chuva, sempre muito forte, né? E isso só se repete, né? Então, eu acho legal a autoridade estar lá, né? Se comovendo, né? E mostrando que vai fazer algo e tudo mais, e papapá. Mas também eu acho que a gente tem que cobrar das autoridades mudanças, né? A gente precisa de reformas aí. Eu esqueci o nome que se dá, a reforma dessa coisa habitacional, mas precisa ter esse tipo de coisa para que as pessoas não sejam obrigadas mais a morar em morros, né? As cidades políticas precisam... públicas de moradia, né? Isso, quer dizer... as cidades precisam... Mas tem planejamento urbano. Isso. Tem que ter um planejamento urbano melhor, sabe? Tem que ter um pensamento muito mais complexo em termos de solução de problema do que apenas um recap, né? Vamos se dizer. Tampar buraco. Porque isso, todo verão a gente fica esperando até acontecer algo. É difícil o verão que não acontece uma catástrofe dessa, onde pessoas acabam morrendo aí por conta desses desastres, né, naturais que acabam acontecendo por conta das chuvas, das fortes chuvas. O que você acha, Ná? É isso que vocês falaram. É legal ver eles lá, já foi rapidinho pra lá. Lula já saiu do carnaval dele, veio aqui, viu o depoimento do Tarcísio, que demonstrou estar super preocupado, falando do pessoal que ainda estava tentando voltar para as casas, que estavam com medo dos saques, porque por mais que tá rolando toda essa tragédia, ainda tem pessoas que se aproveitam dessa situação, né? Então tem pessoal que está saqueando as casas, tem o pessoal que se aproveita da vulnerabilidade da galera ali, cobrando R$90 num litro de água, que é um absurdo. Um absurdo, na verdade é uma falta de vergonha na cara. Acho que gente assim tem que... a gente assim tem que apanhar, sei lá. É um absurdo. Sim. Na hora que eu vi a reportagem, né, do repórter contando isso e tava até chorando, né, com essa situação, ficou emocionado. Cara, é muito triste. Então já tá todo mundo perdendo tudo. E ainda você vê alguém que tá se aproveitando dessa situação. É absurdo demais. Então é isso que vocês falaram. Tem que ter um planejamento pro depois, pra isso não acontecer mais. Isso não é de agora, né? É anos disso daí. Não tem só lá, a gente vê aqui na nossa cidade também, que isso aí acontece direto. Bauruzão mesmo. Pingou, você fica com medo de sair. Você não sabe se vai voltar, você não sabe se você vai voltar com o seu carro, com a sua moto. Então é muito difícil ficar desse jeito, você ficar com medo, né, de sair porque tá chovendo. E aí você vê suas coisas que você lutou tanto e tudo embora, sua família desaparecer, falecer. Então é muito difícil. Então precisa se planejar mesmo e olhar mais para esse pessoal aí. E aí eu já queria encaixar sobre o orçamento, né, Gui? Que o digníssimo ex-presidente cortou, né? Aqui só Eu acho que tem muita gente que não sabe disso. Antes de entrar na questão específica do orçamento, só para colocar que eu vou citar um trecho da matéria que fala um pouco, que detalha esse descaso, né, do ex-presidente Bolsonaro. Naquele momento das tragédias, né, de 2021, Bolsonaro
priorizou uma formatura de aspirante da Marinha no Rio de Janeiro. Aí, diante das críticas, sobrevoou a região e usou a tragédia para atacar as medidas de isolamento social que salvaram vidas na pandemia. Então, eu lembro, se vocês lembram, ele começou ainda a usar como se as pessoas estarem em casa tentando se salvar de vírus, né, fosse fator para elas terem morrido por conta da catástrofe. Né? A tragédia atingiu a Bahia no dia 23 de dezembro, matando 25 pessoas. Ele despachou ministros que seriam candidatos a cargos públicos nas eleições do ano seguinte e manteve suas férias. No dia 28, foi fotografado passeando jet ski em São Francisco do Sul. No dia 30, foi ao Beto Carreiro World, fazendo drifting com seus carros de corrida. Né? Aí tem as imagens, ele curtindo as férias lá, tal, né? E tudo que acontecendo, aquele monte de coisa na Bahia. Coisa que ele gastou quase R$1 milhão, tá, de reais com o seu cartão corporativo. Enquanto ele fazia isso, voluntários tentavam salvar pessoas no sul da Bahia. A Bahia estava submersa. Mas também mostram que um presidente coerente que sempre defendeu todos iremos morrer um dia e devemos tocar o barco para frente, é o que ele falava, né? Ou melhor, o jet ski. Então isso foi uma matéria aí do Sakamoto, né? Aqui no Brasil de Fato. Então, gente, pra você ver. E aí a gente pega o gancho aí da Natália, que foi falando aí da questão do corte gigantesco que o governo Bolsonaro colocou no orçamento, né? Pra evitar esse tipo de tragédia. Não só pra evitar, mas esse orçamento também serve pra ajudar quando acontece, pra pagar o custo, né? Quando acontece algum tipo de tragédia nesse caso. E aqui, ó, o governo Bolsonaro desidratou investimentos para a prevenção de desastres. Verba para evitar tragédias, como ocorrida no litoral de São Paulo, despencou de 3 bilhões em 2014 para 1,1 bi em 2021. Então é isso aí, foi um corte aí de quase 95%, é isso? Uhum. Ó, nos anos que o governo do ex-presidente Bolsonaro, uma queda expressiva no financiamento de ações para prevenção e resposta a desastres naturais. Na gestão do direitista, o Brasil teve as menores previsões orçamentárias para a área desde 2010. Dados da iniciativa Contas Abertas mostram que em 2013 e 2014 os valores destinados a ações dessa natureza ultrapassam 3 bilhões. Nos 3 anos seguintes, esse montante caiu, mas seguiu em patamares próximos a 2 bi até 2017. 2018, que caiu para 1,6, e com o governo Bolsonaro foi caindo ainda mais. Seria 1,2, 2020, 1,5, e aí se manteve em 2021, caiu para 1,1, a pior de todos os tempos, da década, né? Tem uma coisa nessa matéria que lá Diga. em cima tá falando 1,1 bilhão, né? Nessa parte do texto aí embaixo tá 1 milhão. E agora eu não sei qual é o certo. É verdade, né? Agora vamos ter que pesquisar, hein? Ó, errinho aí, hein? Verdade, aqui no começo da matéria fala 1 bi. E aqui embaixo o governo despencou para 1,1 milhão. Precisamos verificar isso aí. Se for 1 milhão, do que não é nada. Não, eu acho que é 1 milhão sim, porque é 1 milhão que cai, que justifica o corte de 95%. Eu acho que tá errado aqui no meio mesmo. Exatamente. E aí, o que vocês têm para falar disso? Bom, eu acho que é o modus operandi do Bolsonaro, do governo dele. É corte, cara. É o que os liberais chamam de Estado mínimo, né? O Estado mínimo é isso aí. O pobre só vai tomando no cu. Ou, desculpa a palavra, o palavreado. Mas é isso, cara. Eu acho que não... Isso que a gente já vem falando há muito tempo aqui do podcast, desde o do passado, né? Sim. Que... Podcast não, né? É o podcast. Porque são os cortes, né? E eu acho engraçado porque o governo Bolsonaro me mostrou coisas que eu nem sabia que tinha direito. Ele foi cortando e eu falava, caralho, tinha isso aqui é muito legal, né? Ele tá cortando gastos disso, sim. Sim. Uma coisa muito louca, né? É, muito. Tipo, nossa, caramba, tinha isso também e cortou. Pois é, tinha uma verba pra prevenção. Tudo bem, também eu tô muito mal informado, né? Acho que se eu fosse um pouco melhor informado, eu saberia disso. Mas
Mas enfim, eu tô divagando aqui, mas o que eu quero dizer, acho que é isso. Tipo, o governo Bolsonaro, ele foi dos cortes, né? Dessa coisa de cortar de cortar esses gastos e Sim. sempre porque a iniciativa privada entraria, né? Não sei nesse caso aonde, Uhum. mas é meio que isso era meio que a política dele, né? Na verdade, Exatamente, a política de extermínio, né? Como a gente falou Sim. na semana passada, que a gente falou do caso dos Yanomamis, né? Aquilo lá foi uma política de extermínio, né? De aquilo acabar foi. com uma etnia, né? Com um grupo de pessoas. Porque o governo sabia, tudo sabia, eles tinham informação. Já teve até levantamento, né, do pessoal que chegou informativos, pedindo ajuda, informando a situação, falando que o governo precisava agir naquela região, e não houve nada disso, né? Então eles sabiam, eles estavam fazendo aquilo conscientemente. E a gente só vê o reflexo disso na questão dos desastres naturais que acabaram acontecendo no governo dele, que ele ficou simplesmente inapto, porque a política dele nunca foi voltada para nós, pobres, né? Sempre foi voltada pra galera que tem grana, a galera que representa aí 1% da população brasileira. O governo Bolsonaro não é um governo pro pobre, nem pro trabalhador. Exatamente. Não foi, né? Não foi. Não foi porque já foi essa porra já.